Pelos números oficiais, 200 belgas estarão a combater ao lado do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Uma centena já terá regressado. Os belgas formarão o maior contingente europeu na Jihad. Na Bélgica acaba, entretanto, de ser desmantelada uma célula radical islâmica que preparava um atentado. Para falar disto, temos connosco o Ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Didier Reynders. Didier Reynders, fala-se muito do seu país neste momento porque, tal como a França, está sob alerta de ameaças terroristas. Já vamos falar das estratégias em curso, mas antes, como explica que a Bélgica seja um dos principais centros de operações jihadistas na Europa? Estamos num país com comunidades diferentes e muito importantes. Fazemos um trabalho diário para identificar jihadistas. Em termos estatísticos, não sei se todos procedem da mesma forma. Eu espero que todos os países europeus sigam o que temos feito e que permitiu há dias à nossa polícia interceptar certos grupos que se preparavam para passar à ação. É por isso que este trabalho é essencial. Temos aqui células terroristas importantes, mas estamos a segui-las de perto. E repito, este é provavelmente o tipo de trabalho que faz a diferença, isto é, a identificação muito precisa das pessoas que representam algum risco. Para tentar prevenir ou reprimir o terrorismo, muitos países europeus apresentaram um conjunto de propostas, onde se inclui, por exemplo, a privação do passaporte, do bilhete de identidade ou até da nacionalidade aos jihadistas ou aos potenciais jihadistas. Fala-se também da abertura nas escolas de aulas de cidadania ou de moral laica. Parecem apenas medidas superficiais à falta de melhor. Será que este tipo de medidas é realmente eficaz? É muito importante que se retirem os passaportes e os bilhetes de identidade, mas não por uma questão de identidade, porque lhes será dado um outro cartão de identificação. O que pretendemos é mais por um controlo de circulação. Sem esses documentos, essas pessoas não podem voltar a viajar de forma livre se houver a identificação clara do perigo que representam. Deve ser esta a abordagem. Referiu também outro aspecto na pergunta, a prevenção do radicalismo, a desradicalização. Aí temos de agir onde já temos os meios. As prisões também são uma medida eficaz de isolar... De regrupar os fanáticos? Acredita mesmo que esta é uma boa solução? Mas claro que sim. Criar áreas específicas permite evitar que estes radicais contatem os jovens e os menos jovens de outras prisões, onde estes poderiam ser mais facilmente recrutados pelos extremistas. Por outro lado, estarão em contacto uns com os outros? Não necessariamente. Podemos criar um isolamento por células. Em todo o caso, eles já estão radicalizados. Por mim, podem ficar juntos. O que não devem, de forma alguma, é contaminar outros. Este deve ser o primeiro passo. O segundo é a educação, o processo de aprendizagem. Podem estes cursos de cidadania compensar as falhas da educação parental ou poderá isto atrapalhar o ensino normal? Há duas coisas que temos de fazer na Bélgica. E atenção, o caso belga não é igual ao francês nem ao de outros países. Aqui, antes de mais, temos de estar muito presentes na educação fornecida pelos imãs. Não temos na Bélgica uma formação específica de ensino para o culto muçulmano, como temos, por exemplo, para o ensino do culto católico ou para a moral laica. Depois, outro elemento ainda são os jovens. Na Bélgica temos uma situação especial herdada da nossa própria história. Existem aulas de religião nas nossas escolas. Mas nas escolas oficiais, as crianças são separadas e cada uma segue uma doutrina religiosa diferente. O que devemos fazer é tentar mantê-las juntas numa sala, falar-lhes não apenas da cidadania, mas da história das religiões e da capacidade de vivermos em sociedade mesmo quando temos convicções diferentes. Estas não são, contudo, soluções que permitam evitar um eventual ataque na próxima semana. Vão permitir, sim, que as próximas gerações possam reparar, e esta é que é a verdade, reparar as falhas cometidas na promoção da atual convivência entre as diversas comunidades. Pelo que escutamos, aqui na Bélgica, alguns muçulmanos referem-se às crises dos palestinianos, dos iraquianos e dos afegãos para relativizar os atentados de Paris. E existe um certo atrito entre estas crises, a sorte destes povos e o equilíbrio das nossas sociedades. Será que isto não vai prejudicar a própria política belga ou talvez até a política europeia em relação a dossiês emblemáticos como o do conflito israelo-palestiniano? Eu gostaria que houvesse maior presença da União Europeia no conflito israelo-palestiniano. Somos frequentemente relegados para segundo plano, deixando o protagonismo para os americanos. Devemos trabalhar em conjunto neste problema, mas antes de tudo, deve ser retomado o diálogo entre Israel e a Palestina. Por outro lado, o que se passou em Paris é diferente. Jornalistas e caricaturistas foram mortos por exercer a liberdade de expressão. Os polícias porque representam a autoridade. Mas os judeus foram mortos simplesmente porque são judeus.
Não podemos desculpar nem sequer entender os motivos que levaram a este tipo de atos, sejam eles sociais ou provocados por conflitos em curso pelo mundo. Qu'elle soit sociale ou qu'elle soit originaire de conflits dans le monde. Gostaria que falássemos agora da Ucrânia, onde a situação continua a piorar. Constatamos isso com o recente ataque a Mariupol. Os europeus esperavam que as dificuldades económicas impostas à Rússia levassem Putin a recuar, mas não. Qual será a solução para o conflito na Ucrânia? Vê alguma? Temos de colocar mais pressão sobre a Rússia. Isso faz-se através das sanções. Sanções económicas, mas também sanções individualizadas sobre as pessoas e sobre as entidades. Mas temos de aplicar estas sanções mantendo sempre um canal aberto para que possamos negociar com a Rússia. Mas, Sr. Reinders, há um ano que se continua a combinar firmeza e diálogo e sem grande sucesso. Já são mais de 5.000 os mortos na Ucrânia. Temos de insistir nesta solução e manter o máximo de pressão possível sobre a Rússia. O cenário de eventual divisão da Ucrânia para si ainda se mantém tabu. Pelo que temos visto, é isso que está a acontecer. Putin está a dar a forma ao conceito de nova Rússia, uma Rússia expandida. Isso é o que Putin quer. O que nós queremos é que a Ucrânia promova reformas e tenha em conta a integração de todos os seus componentes. E na Ucrânia, esse é um dos desafios em jogo. É provável que haja quem não se sinta representado, nem tão pouco se sentiria no passado pelo poder de Kiev. Há por isso muito trabalho a fazer, o que não impede que se mantenha a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Uma palavra sobre a Grécia, que esta semana está no foco da atualidade europeia. O novo governo vai pedir aos parceiros europeus o perdão de parte da dívida grega e, para pagar o resto, um prazo mais alargado, congelando o pagamento dos juros durante um certo tempo. Está a Bélgica aberta a ceder em alguns destes pedidos da Grécia? Primeira coisa, a Grécia, seja quem forem os seus governantes, deve respeitar os compromissos. Por isso, o que esperamos, antes de mais, deste novo governo grego é que respeite os compromissos. E isso significa? E significa o regresso a uma situação saneada. Dito isto, se o novo governo grego vier com pedidos para que se alarguem os prazos de reembolso, para conseguirem forma de o pagar, isso poderá ser possível. Há então uma abertura para prolongar o prazo de pagamento, mas não para perdoar parte da dívida à Grécia, é isso? Apenas recusamos colocar em causa todos os compromissos que a Grécia aceitou de livre vontade. Um governo deve respeitar os contratos que assina. Foi, curiosamente, ministro das Finanças muito tempo. Sabe que 180% de dívida é insustentável e que, se não houver concessões, no final haverá incumprimento da Grécia em prejuízo dos credores, boa parte deles, os países e os contribuintes europeus. É isso que queremos chegar? O que me surpreende mais no debate atual é que se coloca a Grécia contra a Europa. Não é a Europa que surge no caminho da Grécia, são todos os contribuintes europeus. Quando se pergunta, estão preparados para perdoar a dívida à Grécia? Isso significa que estão a pedir a um francês, a um alemão ou a um belga que eles paguem parte da dívida grega. Não é por aí que estamos a trabalhar, penso eu. Mesmo o Fundo Monetário Internacional diluiu bastante a dívida da Argentina e de outros. Mas isso para que no final se chegue ao equilíbrio e que se consiga reembolsar por si só, um dia. É o equilíbrio, o objetivo que temos de alcançar. O novo governo da Grécia deve dizer-nos o que pretende, mas também o que estão prontos a fazer dentro da própria Grécia. Faire en interne en Grèce. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci.